Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto e no âmbito do curso de Google Classroom vou trazer para vocês uma modificação que o Google trouxe no Classroom recentemente, ou seja, está uma aula completamente atualizada no sentido de detecção de plágio. Ou seja, como você sabe, o Google, antes de mais nada, é um motor de buscas, então ele tem indexado dentro da sua estrutura de dados, vamos por assim dizer, todo o conhecimento já que eles disponibilizam no próprio serviço de busca quando vocês fazem busca por palavras-chave. Perfeito. Além disso, eles indexam muito mais do que palavras-chave, ou seja, semânticas das palavras, entre outras coisas. Por isso, o Google trouxe agora para o Classroom, nessa última atualização, lembrando que um site ele é atualizado constantemente, esses sites dos serviços do Google, como o Drive, como o Classroom, como o Jamboard, como o Meet, eles são atualizados periodicamente de acordo com as necessidades. E nessa atualização que o Classroom sofreu recentemente agora, dentro das atividades que um professor leva aos seus alunos, tem como fazer uma detecção automática de plágio. Como isso funciona? Bom, funciona para atividades, obviamente, para detectar exatamente se os trabalhos entregues pelos alunos têm traços de plágio. Lá no menu atividades, quando um professor vai criar uma atividade, então vou clicando no botão criar, uma atividade tradicional, dizendo para os alunos fazer anexo de, sei lá, de uma redação, alguma coisa qualquer. Notem que abaixo da opção de rubrica que você tem uma opção que não existia até então, que é verificar plágio, entre parênteses, originalidade. O que significa isso? Que se vocês fizerem uma atividade, por exemplo, então envie uma redação sobre, sei lá, pandemia. E aí o aluno tem que fazer o anexo, fazer uma redação e fazer o envio depois, entregando isso, valendo, sei lá, 10 pontos no bimestre, com a data de entrega, enfim, dia 27, dando 2 semanas a partir de hoje. Se marcar essa opção aqui, ó, note o que vai acontecer. Vai ser ativado uma atividade com relatórios com um relatório de plágio. Notem que aqui ele está fazendo, ele tem um contador basicamente. Quem é usuário do G Suite for Education tem um limite, ou seja, obviamente não é para colocar em todas as atividades, porque enfim, o Google também é uma empresa e essa empresa tem, digamos assim, interesse financeiro em relação a isso. Clicando no Saiba Mais, que eu vou colocar aqui, ou seja, só para verificar exatamente o que é a página de ajuda que o Google está oferecendo agora. É a mesma página, pessoal, vou cancelar aqui só para não confirmar, no Saiba Mais aqui debaixo. Clicando nesse link Saiba Mais sobre o plágio, vocês vão ter acesso exatamente à mesma página. Então, ou seja, tá essa página de suporte do Google. O que essa página de suporte explica? Exatamente como que funciona o processo de detecção de plágio que o Google está oferecendo agora dentro do Google Classroom. Então, ou seja, ele vai anexar o que for entregue no Classroom juntamente com a pesquisa que o Google faz através do browser. Então, ao invés de eu pegar o texto do aluno e ir para o próprio Google e fazer a busca, o Google está oferecendo esse serviço aos docentes que pertencem ao G Suite for Education para poder fazer exatamente essa questão. Então, para detecção de plágio intencional ou não propriamente dito, para ver onde os alunos estão buscando as fontes. Então o relatório não vai trazer simplesmente só detecção de plágio, vai dizer, ó, esse material é baseado nesse material já publicado tantos anos atrás, ou nesse determinado site, alguma coisa assim. Então fica mais acessível, digamos, para os professores entenderem quais são as fontes dos alunos, mesmo quando eles não citam determinadas fontes. Observação, nesse momento, agosto de 2020, dia 12 de agosto para ser preciso. Somente para questões em inglês, então essa detecção de plágio são para textos entregues em inglês, então talvez não vai atender grande maioria dos professores nesse atual momento, mas já tem a versão em inglês, quer dizer que em questão de tempo podemos ter a versão em português também. Os trabalhos vão ter que ser concluídos nos documentos Google, por enquanto, no caso é uma restrição, então seja Google Docs, Google Planilha, Google Sheets e assim por diante, e obviamente tem que ser uma conta Google for Education, então tem que ser no G Suite for Education especificamente aqui para ser atendido. Então, ou seja, como disponibilizar isso aqui, como acessar é basicamente lá dentro da menu atividades e tarefa, que é exatamente o que eu mostrei para vocês antes, nessa opção aqui. Os relatórios, no caso, vão ser recebidos após os trabalhos do aluno serem enviados, então, ou seja, expirou o prazo para fazer o envio, por exemplo, lá na opção editar, no menu editar, então vai ter a opção verificar a originalidade. Então, ou seja, para cada atividade que for propiciada isso aqui propriamente dito, então, que vocês habilitarem essa detecção de plágio, vai ter, então, após os trabalhos todos serem entregues, vocês vão pegar aluno por aluno automaticamente e conseguir verificar a originalidade. Lembrando que a originalidade vai ser do trabalho enviado pelo aluno. Então, para cada aluno vai ser gerado um relatório, não um relatório para a turma toda. Vocês vão ver, literalmente, aluno por aluno, à medida que eles vão enviando. Limitações. Bom, para quem tem uma conta G Suite for Education, pode ter 3 atividades por turma.
Então, ou seja, vocês podem ter N turmas. Perdão por isso aqui, eu acabei não colocando a silenciar, voltando. Vocês podem ter numa turma, no máximo, 3 atividades. Então não pode ter mais do que 3 atividades para isso. Então é um limite. Então pensem bem, obviamente, dentro de cada turma, quais serão as atividades que vocês querem colocar. Obviamente nem todas as atividades merecem detecção a plágio, só mais quando tem que entregar textos ou coisas que, digamos assim, que envolvam uma produção bibliográfica do aluno, né? Então, no momento são 3. Pode variar no futuro, não sabemos, mas no momento são 3 atividades por turma. Se vocês têm 10 turmas, cada turma tem suas 3. E não são acumulativas, obviamente, né? Uma turma que não usou 3, eu não posso usar 6 na próxima. Então são 3 por turmas, simples assim. Quantos relatórios os alunos podem gerar por atividade? Bom, para cada aluno, no caso, vai ser, obviamente, também 3 relatórios, porque são exatamente relacionados àquelas 3 atividades que vocês têm como limite em relação a isso. Então, quando o aluno fez a entrega do trabalho, vai ser visível a opção de poder verificar a originalidade daquele trabalho propriamente dito. E esses relatórios ficam 45 dias disponíveis para o professor. Então o professor fez a data de entrega, o aluno entregou, por 45 dias o aluno vai estar visível ali dentro. Depois disso pode ser gerado outro relatório através da ferramenta, mas ou seja, o relatório fica gerado, vai ficar disponível por 45 dias. Portanto, para aquele professor que quer de usar ferramentas de detecção de plágio automáticas feitas pelo Google, sem custo, o único limite é 3 relatórios, 3 atividades por turma. E se está usando o idioma inglês como base para os exercícios, já tem a ferramenta. Talvez num curto prazo de tempo nós tenhamos para o português e outros idiomas, por exemplo, que sejam necessários para vocês. Espero que isso tenha ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.